Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Qual a série de Fourier da função de período 2π dada por isso daqui? A função f vale 1 entre 0 e π, vale menos 1 entre menos π e 0. E depois disso ela fica repetindo para lá e para cá. Repete sempre. Esse tamanho aqui é o período de tamanho 2π. O período nós chamamos de 2Ls. Então, 2Ls é 2π. O que se quer é o seguinte: escrever a função como essa soma aqui. Isso aqui é válido quando nós tivermos uma função ímpar. A série de Fourier de uma função ímpar e periódica é essa expressão. Tem mais uns detalhes técnicos, mas essa outra parte eu comento em outra aula. Nesta aula vou falar apenas em função ímpar e periódica. Vai ter uma série de Fourier seno. Lembrando o que é uma função ímpar. É quando a f de menos x é igual a menos a f de x. Mostrando aqui no gráfico, pega o x, ele é elevado nessa altura f de x. Agora pega o menos x, ele é elevado nessa altura, que é menos a f de x. Função ímpar. Aqui eu comecei com uma função f. Aqui eu vou ter essa soma, que é uma função s. Qual é a relação entre elas? Elas são praticamente iguais. Aqui eu tenho o gráfico da função s. Comparando as duas, nós notamos que aqui elas são iguais, aqui também são iguais, mas rolou diferença aqui, ó. Tem diferença aqui também. É o seguinte: a série de Fourier é igual à função f nos pontos em que a f for contínua. Essa é a história. Por exemplo, aqui a f é contínua. A série de Fourier dá igualzinho. Mas, nos pontos em que a f for descontínua, a série de Fourier vale esse valor aqui. Deixa eu explicar. Aqui nós temos uma descontinuidade. Aqui a função f vale 1, aqui embaixo menos 1. Você soma esses valores e divide por 2. 1 mais menos 1 dividido por 2 dá 0. Olha aqui, ó, a série de Fourier valendo 0. Você soma os valores ali na descontinuidade, divide por 2. Isso é o quanto que vale a série de Fourier naquele ponto. Então elas são praticamente iguais. A diferença se dá nas descontinuidades. Eu quero pegar a f e a partir dela escrever isso daqui. Tem que calcular esse coeficiente Bn. Esse coeficiente Bn é dado por essa expressão, que eu demonstro em outra aula. Aqui aparece o L. No exemplo,
o L é π. Então vai ficar 2 sobre π da integral de 0 até π da f. Entre 0 e π, a função f vale 1. Venho aqui e coloco 1 seno de n πx sobre L dx. Aqui o L é π. Vou ajeitar essa conta. 2 sobre π, da integral de 0 até π. Não precisa desse 1 aqui, ele está multiplicando. E simplifica esses π's. Seno de nx dx. Integral de seno de nx é menos cosseno de nx sobre n, de 0 a π. Agora é o teorema fundamental do cálculo. Tem que colocar esse π aqui, subtrair e colocar aquele zero. Vou ter o seguinte, menos 2 sobre πn, cosseno de nπ, menos cosseno de zero. Cosseno de nπ, eu vou dar uma expressão para ele. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Por exemplo, cosseno de π é menos 1. Colocando 1 no lugar do n, nós verificamos que vale a igualdade. Cosseno de 2π, que é aqui. Cosseno de 2π é 1, que é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Esse 1 aqui é esse 1 aqui. Esse menos 1 aqui é esse menos 1 aqui. Vale em geral. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Então eu venho para cá e eu tenho menos 2 sobre πn, menos 1 elevado a n, cosseno de zero é 1. Aqui está o coeficiente bn. Esse é o bn. E ele será colocado aqui, de maneira que eu terei a série de Fourier da função. Então, S vai ser o somatório desses bn's e tem esse seno aqui. S é o somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 2 sobre πn, menos 1 elevado a n, menos 1. Até agora, eu escrevi isso. Aqui no exemplo, o L é igual a π. Então, esse π aqui simplifica com esse L. Seno de nx. Seno de nπx sobre L com L igual a π. Isso aí é a série de Fourier da função. Isso daqui é isso daqui. Existe algo que é bastante comum de se fazer. Isso já é a resposta, mas eu vou dar uma melhorada. Quando n é par, coloca 2 aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos esse 1 aqui, fica 1 menos 1 que dá 0. Coloca um valor ímpar aqui, o 3. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Com esse menos 1, aqui fica valendo menos 2. Menos 2 vezes esse menos 2 dá 4.
4 sobre πn, quando n é ímpar. Aí nós costumamos responder assim, ó. Isso já está certo, mas dá para ajeitar da seguinte maneira. Somatório de n igual a 1 até infinito. No lugar desse n aqui, eu vou colocar 2n menos 1, para que só fiquem aparecendo os números ímpares. Então eu terei 4 sobre π, que multiplica 2n menos 1. E eu também vou trocar esse n aqui por seno de 2n menos 1, x. Então aqui uma outra maneira de responder. Você nota que a série de Fourier é obtida quando eu faço a soma desses infinitos termos. Mas é interessante verificar o que acontece quando eu somo alguns termos. Aqui, ó, eu peguei esse somatório e fui substituindo o n por 1, por 2, por alguns valores, por 3, e cheguei nisso daqui. Fui só até esse pedaço, cujo gráfico é assim. Então, a série de Fourier é quando eu somo esses infinitos termos, mas em um computador eu não posso fazer isso. Então, se eu somo alguns termos, eu chego em um gráfico que é nesse estilo. A função original era assim, ó. Deixa eu mostrar a f lá no início. A f era assim. E aqui você nota que os gráficos estão ficando parecidos. Então aqui eu fiz uma soma até certo pedaço, em que eu peguei esse somatório e substituí o n pelos primeiros valores. Quando eu faço o processo até o infinito, obtenho isso daqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.